Oi. Gente, você acredita que não deu pra salvar de novo esse vídeo? Meu Deus do céu, deu tão certo em todas as outras lives, essa tá amaldiçoada, só pode. Enfim, eu consegui colocar no Stories aí do Instagram. Vamos ver se foi pro Stories. Se foi, vocês vão conseguir ver só no Stories. Então quem não viu vai ter esse tempo aí pra rever. Mas enfim, como nós estamos fazendo ela duas vezes, né? Fizemos ontem, estou fazendo hoje de novo. Quem não acompanhar, avisa que é para acompanhar no Stories aí, porque senão logo logo ele vai sair, porque eu já tentei salvar dos Stories também, não dá certo. Eu acho que ele deve estar bloqueando, porque eu gravei lives muito longas, sei lá o que está acontecendo. Já até tentei autenticar a conta ontem, para ver se ele não bloqueava essas coisas, mas enfim. Vou aprender como é que usa webcam no YouTube, transformar o celular num webcam. Acho que tem que baixar um aplicativo, e depois que baixa esse aplicativo, vou aprender a usar ele, e aí fazer pelo YouTube, talvez dê mais certo do que aqui. Embora me tenha me dito que o YouTube trava muito o vídeo. Vamos ver se vai dar certo pelo YouTube, porque por aqui já não está mais funcionando. Vamos lá. Queria anunciar que eu estou preparando uma aula sobre a fisiopatologia do Covid-19, do SARS-CoV-2, para ajudar vocês a entenderem. Vai ser uma aula um pouquinho pesada, porque tem um pouco de genética, porque vírus tem um material genético básico, mas ele entra na célula, usa a nossa estrutura celular para se multiplicar, e aí o Covid ele tem umas diferenças, por isso que ele tá parando a economia mundial aí. Ele é um vírus ainda não completamente conhecido, mas o que a gente já sabe dele, sabe que ele é bem diferente dos outros vírus que a gente está acostumado a lidar, da família dele, né? E por isso que é interessante a gente entender esse lado genético dele. Eu vou ver se eu consigo preparar essa aula mais para o final da semana. Só para a gente terminar então nossa live dessa primeira parte, deixa eu pegar aqui. Tá, então a gente terminou dessa ideia de fígado. Eu tenho que pensar sempre o seguinte: o medicamento que é tomado por via oral passa primeiro pelo fígado, e aí sofre o efeito hepático de primeira passagem. O que é injetado, o que é tópico, ele vai para a corrente sanguínea, se distribui pelo corpo, mas eventualmente ele vai passar pelo fígado. Mas eu já não posso chamar de primeira passagem, porque ele já foi para os tecidos primeiro. Depois que ele passa pelo fígado, à medida que o sistema circulatório vai girando essas moléculas pelos nossos tecidos, né, pelo nosso corpo. Então, o efeito de primeira passagem só faz sentido dizer quando a via é oral, porque daí toda a dose cai no intestino e passa inteira pelo fígado. O fígado tenta processar ela o máximo que ele consegue antes de ir para o resto do corpo. E aí eu tenho que pensar o seguinte: essa dose que o fígado não conseguiu metabolizar, então lembra sempre que o fígado metaboliza um determinado percentual da dose. Nas nossas aulas eu usei 20%, né, de exemplo, mas pode ser 5, 10, 15, 1. O fígado tem um percentual de metabolização para cada medicamento. Vai depender muito do quê? De quão jovem esse fígado está, o quão saudável esse fígado está e da quantidade de enzimas que ele tem. Então pensa o seguinte: um fígado que tem muita CYP, né, um hepatócito com muita CYP, um hepatócito com muitas transferases, ele tem maior poder de metabolização de fármacos, ele vai metabolizar mais o medicamento. Um hepatócito mais fraco, com menos CYPs, com menos transferases, ele vai metabolizar menos esse medicamento. E aí isso tem muitas implicações terapêuticas. Então eu tenho que pensar que, por exemplo, como é que está o fígado de um idoso? Já é um fígado que pode ter passado por várias doenças, vários ataques de moléculas tóxicas ingeridas ao longo da vida, pode ter tido hepatite, pode ter bebido, consumido álcool, o álcool também é tóxico para o fígado. Então no final da vida, o fígado do idoso já não tem a mesma performance de um fígado jovem. Então o idoso metaboliza mal os medicamentos. Por isso que é muito comum que um idoso tome a dose usual do medicamento, que todo mundo toma, e ele passa mal. Por quê? Porque o fígado dele não conseguiu metabolizar o que precisava, e a parte da dose que passou para o corpo foi muito alta. Aí ele teve toxicidade. Isso é uma consequência de uma insuficiência hepática. O oposto é o pensamento com o jovem, por exemplo. O jovem está no auge da vida, esse fígado dele tá jovem. Deixa eu tirar esse som aqui.
O jovem está no auge da vida, um fígado jovem, então cheio de CYPs, cheio de transferases. Então muitas vezes você vai dar essa dose padrão, que é a que vem determinada na caixa para um jovem, ele vai relatar não ter sentido efeito farmacológico. Mas por quê? Porque o fígado dele é muito poderoso, pode ter metabolizado em grande extensão esse fármaco, e aí passou pouco para o corpo. Então, eu tenho que entender sempre que se uma pessoa é insuficiência hepática, se ela tem um fígado fraco, ela tem poucas enzimas hepáticas, ela é inibida enzimaticamente no fígado. Então, esse quadro de inibição enzimática no fígado faz com que eu tenha que baixar a dose para o idoso, baixar a dose para a criança que ainda não tem um fígado maduro. Já um adolescente que tem um fígado maduro, jovem e metabolicamente muito ativo, muitas vezes eu vou precisar às vezes aumentar a dose, porque a dose usual para ele pode não, a dose comum, a dose padrão, né, que é definida com base numa média populacional, para aquele jovem ela pode não funcionar. Lembrando que funciona para a grande maioria, não funciona para a média. Ontem me fizeram uma pergunta, mas como é que eu vou saber se o fígado é bom metabolizador ou mau metabolizador? Não tenho como, não tem um exame para dizer, olha, o seu fígado é cheio de CYPs e você é um excelente metabolizador, para você as doses dos medicamentos têm que ser um pouco maior. E também não tem como dizer que o seu fígado é doente, que o seu fígado está com pouca CYP. A gente percebe isso muito clinicamente. Como é que você percebe isso clinicamente? O melhor profissional para perceber isso é o enfermeiro. Por quê? Porque você tem a dose padrão de um medicamento, que toda a população toma. Aí pensa o seguinte, vou dar o exemplo do Dramin. O Dramin para dar sono, que é um exemplo que eu sempre gosto de usar. E nem é a indicação terapêutica dele. As pessoas tomam para sentir sono, mas ele é antiemético, né? Ele nem é para isso, ele nem é para dormir. Mas as pessoas tomam com essa finalidade. Acabou que virou um uso terapêutico do Dramin, de tão usado que é popularmente, embora não seja a indicação do fármaco. Mas pensa que uma pessoa toma um Dramin e sente sonolência normal. Tem gente que toma Dramin, ou seja, esse cara ele tem a quantidade exata de enzimas hepáticas, ele está na média. Uma pessoa que tem muitas enzimas hepáticas, que está metabolicamente muito ativo, pode metabolizar demais o dimenidrinato, né? O princípio ativo do Dramin, o fármaco. E com isso, ela pode acabar não tendo os efeitos. É aquela pessoa que toma o Dramin e diz, mas eu não sinto nenhum sono. O outro pode dizer, não, quando eu tomo Dramin, eu apago, eu fico 12 horas apagado, não acordo por nada. Ele pode ter metabolizado mal o dimenidrinato, por isso passou uma grande quantidade para o corpo. Essa parte, Tomás, de anti-inflamatórios vai ser numa live futura, porque a gente vai falar de cinética, depois eu vou falar de dinâmica, aquela ideia de agonista e antagonista que a gente falou na sala, e só depois que eu vou entrar na farmacologia dos anti-inflamatórios, COX-1 e COX-2, tá certo? Então, por enquanto, a gente vai fazer aquelas primeiras aulas, dinâmica e cinética. Hoje nós vamos fazer cinética, na próxima aula dinâmica, na última a gente vai fazer anti-inflamatórios. E aí, caso a gente não tenha voltado ainda às aulas normais, eu vou pensar numa estrutura para a gente começar a fazer aulas de conteúdos novos, aí com um quadro, para ver como é que a gente organiza isso, como é que fica o aproveitamento de vocês, como é que fica o acesso de vocês a essas aulas. Mas isso é coisa que a gente vai ajustar ainda no futuro, caso a gente não volte em breve. Então, daqui a pouco, nas próximas lives é que vai vir anti-inflamatório, tá certo? Então, o que eu tenho que pensar em relação ao metabolismo hepático? O meu metabolismo hepático do fármaco pode interferir no efeito, né? Se eu metabolismo demais o fármaco, o efeito pode ficar curto ou nem acontecer. Se eu metabolismo de menos o fármaco no fígado, o efeito pode ficar muito intenso e até tóxico. Então, o fígado é um grande norteador do destino do fármaco no corpo. Se ele metabolizar demais, em excesso, o fármaco vai pouco para o corpo, pouco efeito. Se o metabolismo de menos, o fármaco vai muito para o corpo, efeito muito intenso, pode até ser tóxico. Então, essas são as relações que eu tenho que pensar em relação ao metabolismo hepático. Essa fração do medicamento que foi para o corpo, né, ou seja, que o fígado não conseguiu inativar de primeira, ele não conseguiu metabolizar no efeito de primeira passagem, essa fração que foi para o corpo, eu chamo de biodisponibilidade absoluta, ou seja, quanto do meu fármaco que foi absorvido, sobreviveu ao metabolismo de primeira passagem no fígado e foi para os tecidos. Ou seja,
parte da dose que ficou disponível para os tecidos. Por isso eu chamo de biodisponibilidade absoluta, né? A biodisponibilidade que eu vou aferir na circulação sanguínea. Então tem que, à medida que você lembra que eu fiz um gráfico, à medida que a gente toma uma medicação, a concentração dela no sangue vai subindo. Isso está refletindo que eu estou absorvendo esse fármaco, até chegar num topo. Quando chega nesse topo é porque o que tinha que ser absorvido, o que tinha que ser metabolizado pelo fígado na primeira passagem já foi, então eu cheguei num topo. Da agora para frente não tem como absorver mais, porque eu já absorvi tudo que tinha para absorver, o fígado já metabolizou o que ele conseguia, eu cheguei num topo no meu sangue, que é o meu pico de concentração plasmática. Dali para frente essa concentração só cai no meu sangue, cai. Por que ela está caindo? Porque eu estou metabolizando e excretando esse medicamento, estou distribuindo ele para os tecidos. Então, com o passar do tempo, ela vai caindo até zerar. O nosso corpo elimina, ele manda fora esses fármacos. Então, vamos lá. O processo a biodisponibilidade, então tem que estar claro para mim. Biodisponibilidade é quanto em quantidade, né? Quanto do meu fármaco que eu tomei por via oral foi absorvido, quanto que dele sobreviveu ao fígado e está indo para os tecidos ativo, para fazer efeito, né? Então, cada fármaco tem a sua biodisponibilidade. Tem uns que têm biodisponibilidades altas de 90%, outros têm biodisponibilidades baixas de 60%. Então, pensa sempre o seguinte, uma biodisponibilidade baixa pode significar que ele foi mal absorvido ou que ele foi muito metabolizado. Uma biodisponibilidade alta, 90% de biodisponibilidade, é porque ele foi bem absorvido e muito pouco metabolizado no fígado na primeira passagem, né? Então, biodisponibilidade ela é um parâmetro que eu vou sempre dar em porcentagem, 80%, 50%, 20%, 80%, 90%, 100%. É um parâmetro que eu sempre dou em porcentagem. E aí a pergunta é, qual é a biodisponibilidade de um injetável? Quanto da dose vai parar na circulação sanguínea e ser enviada para o corpo todo? Você deve estar pensando aí, 100%? Porque se é a quantidade do fármaco que chega na circulação sanguínea para ir para o corpo todo, para ser distribuído, o injetável eu estou pegando a dose do medicamento e injetando direto na circulação sanguínea. Então eu estou injetando a dose inteira. Por isso que a biodisponibilidade do injetável é sempre 100%. Já a biodisponibilidade do que eu tomo por via oral, eu não posso dizer que é 100%, porque eu posso perder um pouco na absorção, posso não absorver tudo. Certamente vou perder um pouco no fígado, que vai metabolizar uma parte. Então a minha biodisponibilidade vai ser só o que sobreviver ao fígado e ao que conseguir ser absorvido no intestino. Então, pela via oral, é que o parâmetro biodisponibilidade faz mais sentido. Para via injetável, não, eu já estou aplicando direto na circulação sanguínea. Pensa o seguinte, se eu passo um creme, né, contendo um fármaco na minha pele, a minha biodisponibilidade é quanto desse fármaco que vai conseguir atravessar as camadas da minha epiderme, chegar na minha derme e ir para a corrente sanguínea. Normalmente é muito pouco. Mas, por exemplo, se eu rapidamente vou lá e limpo essa pele, se eu limpo esse fármaco antes do tempo, né, se eu lavo aquele local, a quantidade dele que eu absorvi fica reduzida. A minha biodisponibilidade vai ficar reduzida. A quantidade do fármaco que chegou à minha circulação fica reduzida. Então, biodisponibilidade, a gente está falando da velocidade e da extensão de absorção de um medicamento até a corrente sanguínea, de um fármaco, desculpa. A extensão e a velocidade da absorção de um fármaco, de uma molécula farmacologicamente ativa, até a corrente sanguínea, para ele ser distribuído para o corpo todo. Então, por isso que não faz sentido eu ficar falando em biodisponibilidade para injetável, porque a deles é sempre 100%. A dose vai inteira para a circulação. Agora, quando é pela via oral, ela passa por alguns obstáculos. Eu posso perder parte dessa dose na absorção, vou perder parte dessa dose no metabolismo hepático. O que sobra, o que de fato vai para o meu corpo fazer efeito farmacológico, é o que eu chamo da minha fração biodisponível da minha dose, né? Então, da minha biodisponibilidade absoluta. Certinho? Lembrando então, gente, que o principal parâmetro que eu faço para comparar um genérico e um similar com o medicamento de referência, com o medicamento original, é a biodisponibilidade. Então, o que eu tenho que provar para eu conseguir pôr um genérico ou um similar no mercado? Ambos são cópias do medicamento de referência.
essas cópias só vão ser aceitas, só vão ser validadas pela Anvisa, elas só vão poder ir para o mercado se elas provarem que elas são bioequivalentes ao medicamento de referência. O que significa isso? Que a biodisponibilidade é parecida. Então, se o medicamento de referência, 80% da dose dele passa pelo fígado e vai para o corpo, o meu similar e o meu genérico também tem que ter uma biodisponibilidade semelhante, próxima a 80%, para que eu consiga uma autorização para comercializá-lo. É só assim que eu consigo dizer para a Anvisa, olha, se você tomar um comprimido do Viagra, o referência do sildenafila, genérico, vai chegar no seu sangue a mesma quantidade se você tomar o Viagra ou referência. Então eu posso tomar o genérico, um similar ou referência. As cópias, né, o genérico e o similar, comprovaram que eles chegam na circulação sanguínea no mesmo percentual, ou seja, com a mesma biodisponibilidade que o Viagra, que o referência. Então o teste de biodisponibilidade, a comparação das biodisponibilidades, quando eu estou comparando a biodisponibilidade do meu genérico ou do meu similar com a biodisponibilidade do referência, quando eu estou comparando esses parâmetros, eu estou fazendo um teste de bioequivalência. Eu estou vendo se o genérico equivale ao referência. Eu estou vendo se o similar equivale ao referência. Por isso que chama bioequivalência. É uma comparação entre biodisponibilidades. Por isso que, para esses produtos chegarem no mercado, né, para um genérico, para um similar chegar no mercado, eles têm que fazer esse teste. Eles têm que provar a bioequivalência. Por isso é lenda, até prova em contrário, que genéricos e similares são inferiores ao medicamento de referência. Na prática, eles só estão no mercado porque eles comprovaram, por um teste muito criterioso, de que eles chegam na circulação sanguínea na mesma quantidade e que, portanto, posso deduzir que eles têm o mesmo efeito farmacológico. Então, apesar de existir uma grande campanha, às vezes contra o genérico, contra o similar, dizendo que são medicamentos de qualidade inferior, isso não está embasado pelos testes, porque os testes comprovaram, se o genérico e o similar estão no mercado, é porque eles comprovaram que eles chegam na circulação sanguínea de forma tão eficaz quanto referência e, portanto, posso deduzir que eles vão ter o mesmo efeito. O que diferencia genérico de similar e similar de... Primeiro, genérico e similar não tem diferença nenhuma, tá, gente? É basicamente a marca. Ambos são cópias. O que diferencia eles do referência, do medicamento principal? O que diferencia pode ser qualidade de matérias-primas, né? Então, às vezes, o referência, quando normalmente o referência é de uma grande indústria, ela pode trabalhar com um padrão de matérias-primas, né, de fabricantes exclusivos, ela pode usar materiais de embalagem mais caros, até porque o produto dela é mais caro no mercado. Às vezes o genérico similar vem para o mercado com uma matéria-prima que não é de produtor exclusivo, ou com um material de embalagem que não é de primeiríssima qualidade. Só que, mesmo quando o genérico vem para o mercado com material de qualidade inferior, esse material de embalagem foi aprovado por um teste, né? Ele não foi simplesmente colocado e ninguém se preocupou em saber se ele seria adequado. Ele foi testado. Outra coisa que foi testada, além do material de embalagem, é a própria matéria-prima. Então, mesmo que o genérico o similar compre a sua matéria-prima de um fornecedor que não é exclusivo, essa matéria-prima não é simplesmente aceita e vai para a produção, não. Ela é analisada, ela é testada. Ela tem que passar por uma série de parâmetros para dizer, não, vou usá-la. Ela é boa o suficiente, posso usá-la na produção do meu produto. Então, sejam bem relutantes quando ouvirem aí uma crítica a genéricos, a similares, porque eles são testados, intensamente testados, para que possa se garantir ao consumidor que eles têm uma eficácia semelhante à do medicamento de referência. E quando eu digo semelhante, não quer dizer que seja um pouco pior, nem um pouco melhor, não. É para ser igual, é para ser idêntico ao medicamento de referência, tá certo? Deixa eu ver se tem algo mais que eu falei. Na aula... E aí... Muita gente chega no mercado, na farmácia, né? Na farmácia e fica com essa dúvida. Quem é o referência? Né? Onde é que eu vou, naquele tanto de medicamentos que eu tenho ali, por exemplo, para um diclofenaco?
Eu chego lá, tem diclofenaco genérico, com aquela faixa amarela, o G, com o nome de diclofenaco, de um monte de empresas. E tem um monte de diclofenaco com marca, né? E aí eu vejo lá, Fenaflan, Cataflan, um monte de flans, né? Normalmente eles copiam o nome do referência. Quem desses de marca é o referência? Isso é um grande problema no Brasil. O referência ele fica escondido no meio dos similares. Eu não sei quem é ele. Muitas vezes, se você perguntar na farmácia, não vão saber te dizer quem é o medicamento de referência, né? Quem foi o medicamento que a Anvisa selecionou para ser a referência, e os outros que estão no mercado são cópias dele, né? Copiaram ele. Os outros similares, os genéricos, são cópias dele. Ele é o medicamento de referência. O único jeito de saber isso, gente, é acessando uma página na Anvisa. Então, eu ontem expliquei, mas como a câmera frontal não mostra a tela do meu computador, fica branco, eu acho que muita gente não conseguiu entender. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer esse acesso, vou fotografar, vou fazer tipo um tutorial, para vocês conseguirem entrar na página de medicamentos de referência. Aí a página de medicamentos de referência, quando vocês vão ver, pelo tutorial, vocês vão ver que a gente abre uma planilha e nela os medicamentos que existem no Brasil estão todos em ordem alfabética. E aí o que eu faço? Eu vou lá, olho o medicamento pela ordem alfabética, diclofenaco, vou lá na letra D, vai estar lá diclofenaco, e eu vejo quem é o referência do diclofenaco. Vocês vão ver que formas farmacêuticas diferentes, por exemplo, a solução oral pode ter uma referência, o comprimido pode ter outra referência. Mas muitas vezes é uma referência só para aquela molécula. Mas formas farmacêuticas diferentes podem ter referências diferentes, tá certo? Medicamentos de referência diferentes. Então, por hora, é isso que eu queria discutir com vocês. Luciano, eu não estou conseguindo ver suas perguntas, depois você me manda no WhatsApp que eu vou te respondendo lá. Então é isso que eu queria falar com vocês nessa primeira live. Eu acho que a gente quase terminou nada. Na próxima live a gente vai terminar a cinética. Lembrando que eu não consegui gravar nem a live de ontem nem a live de hoje, então vocês vão ter que ficar com essas primeiras lives aí, e eu deixei postado nos stories. Então pelos stories vocês vão conseguir rever quem não tiver assistido a live nem ontem nem hoje. Mas aí eu vou tentar mudar isso pro YouTube, ver se eu dou mais sorte lá do que aqui. Enfim, estava dando muito certo no Instagram, nessas lives dessa semana de farmacologia, que ele começou a bloquear o salvamento, não me deixa salvar de jeito nenhum. Então na nossa próxima live eu vou marcar com vocês, nós vamos falar de terminar a cinética e entrar na ideia de agonista e antagonista. Vamos responder mais algumas questões do estudo dirigido. Depois vamos entrar em anti-inflamatórios, aí vamos responder a parte de anti-inflamatórios do estudo dirigido, que é uma parte que vocês precisam conhecer muito bem, que é medicamentos muito conhecidos. E se até fazer isso nós ainda não tivermos voltado para as aulas presenciais, eu vou organizar um esquema da gente tentar fazer essas aulas online. Aí vai funcionar assim, eu vou mandar o desenho da aula para vocês, a página da apostila onde vocês devem desenhá-lo, vocês fazem o desenho aí para vocês poderem acompanhar em casa. E eu vou tentar desenhar ele aqui num quadro. É claro que pelo vídeo vai ficar ruim de ver, mas vocês já vão estar com o desenho aí com vocês. E aí eu vou tentando explicar, a gente salva a aula e vocês vão assistindo ela depois à medida que forem necessitando. Vamos ver se vai funcionar assim. Eu acho que tem boas chances de dar certo. A gente não pode ficar quieto em casa só nos enlouquecendo aí com essa pandemia. É bom a gente se manter ativo, trabalhando. Vocês têm bulas para pesquisar na parte dos anti-inflamatórios, tem estudo dirigido, tem caso clínico para fazer, tem mapa mental para elaborar, tem muitas atividades nas duas primeiras aulas, então vamos trabalhar nessas duas atividades certinho. Então por hoje é isso, essa live ficou hoje muito atrasada, vocês desculpem aí, mas não deu certo pelo YouTube, aí parece que o YouTube não faz a filmagem com a câmera frontal, enfim, um monte de problemas. Eu vou organizar isso para a gente fazer na nossa próxima aula, talvez já pelo YouTube. Vou até agora baixar o aplicativo aqui para transformar o celular numa webcam. Certinho? Acho tão bom ver vocês desejando aula presencial. Quero ver se na hora que a gente voltar vão estar nessa gana toda. Espero que esteja.
Mas vão assistindo aí, a disciplina é complexa, mas a gente vai detalhando ela aos poucos. Podem me perguntar, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu Instagram, ou Instagram, alguns estão no meu Instagram pessoal, alguns estão nesse aqui de professor. Vão mandando perguntas, eu vou respondendo aqui para vocês. Na hora de redigir alguma dessas respostas, se vocês estiverem se enrolando, lê a resposta para mim, ver se está tudo ok, tá certo? Eu vou gravar o tutorial para ensinar vocês como descobrir quem é o medicamento de referência e vou mandar nos grupos lá do WhatsApp. Aí vocês vão acompanhando, tá certo? Tchau, gente. Bom restinho de terça-feira aí para vocês.